Olá, bem-vindos a esta nossa imersão. Hoje a gente vai desbravar um dos tratados teológicos e ascéticos mais profundos já escritos, A Subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz. E olha, como a obra original é bem extensa e complexa, o nosso objetivo aqui é fazer um resumo abrangente, claro e imparcial de todo o livro, tá? Vai ser um mergulho denso, sumarizando os blocos fundamentais de cada capítulo, afinal, a meta final que a obra propõe é algo monumental: a preparação da alma para a união divina através de um caminho de purificação absoluta. Certo, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje passa por 6 etapas bem estruturadas. Primeiro, o mapa da subida. 2, a noite dos sentidos. 3, entendimento e fé. 4, memória e esperança. 5, vontade e caridade. E por fim, o número 6, o paradoxo do tudo. Número 1. O mapa da subida. Do apego mundano à purificação absoluta. Para entender esse tratado, a gente precisa partir da metáfora central dele, que vem do famoso poema A Noite Escura. O livro inteiro, na verdade, é um comentário detalhado sobre como a alma viaja daquele extremo apego às coisas mundanas até a mais absoluta purificação. E o veículo dessa jornada é justamente a transição pela escuridão. Mas afinal, o que o texto quer dizer exatamente com a noite escura? Bom, a definição do autor mostra que a noite é a privação necessária de todos os prazeres e desejos. Pensemos o seguinte: assim como a noite física é a ausência de luz e deixa a visão totalmente no escuro, a mortificação do desejo deixa a alma no escuro. O argumento central é bem direto e imparcial. O apego humano às criaturas é literalmente trevas. É esse o grande problema que obstrui a subida da alma. Luz e trevas não podem coexistir, então, para alcançar a luz divina, é preciso primeiro atravessar esse esvaziamento absoluto. 2. A noite dos sentidos. A mortificação ativa do nosso eu inferior. Isso nos leva direto ao livro primeiro do material original, que foca na fase inicial dessa jornada, a mortificação ativa da nossa parte inferior, ou seja, as paixões e os nossos sentidos físicos. O texto diferencia as etapas da purificação usando a passagem do tempo durante a noite. É muito interessante. A noite dos sentidos é comparada ao crepúsculo. Sabe aquele início da escuridão, quando as coisas começam a sumir da vista? Pois é, ela purifica a parte sensitiva. Já a noite do espírito, que vem um pouco depois, é comparada à meia-noite, aquela escuridão total, impenetrável, que serve para purificar as faculdades superiores e a razão. É fascinante ver como uma teologia tão complexa é quebrada em pontos super claros. O autor enumera 5 danos específicos, que ele chama de males positivos, causados por manter desejos não mortificados. Primeiro, o tormento, porque os desejos amarram e afligem a alma como espinhos. Segundo, a cegueira, porque eles obscurecem a razão como se fosse um vapor espesso no ar. Terceiro, a impureza, que mancha a essência como quem toca em piche. Quarto, a fraqueza. E em quinto lugar, a tibieza, porque a energia que se espalha em várias direções acaba perdendo a força, igual uma água quente destampada que esfria rapidinho, né? E para ilustrar de vez essa necessidade de cortar absolutamente todos os apegos, até as menores imperfeições voluntárias, o livro traz a impressionante metáfora do pássaro. A lógica aqui é inegável. Olhem só, um pássaro amarrado por uma corrente de ferro enorme não consegue voar, certo? Mas um pássaro amarrado por uma simples e fininha linha de costura também não voa. Ou seja, o progresso espiritual para totalmente com qualquer fiozinho de apego que não seja rompido. 3. Entendimento e fé, esvaziando a faculdade superior. Avançamos agora para o livro segundo, um momento em que a obra ganha ainda mais densidade. Aqui, o foco vai direto para a noite do espírito, onde a faculdade superior do entendimento precisa ser completamente esvaziada. E isso ilustra de forma brilhante a precisão estrutural do pensamento do autor. Existe uma correlação exata, como um quebra-cabeça perfeito, entre as 3 faculdades da alma e as virtudes teologais exigidas para purificar cada uma delas. O entendimento é esvaziado e guiado pela fé, a memória é purgada pela esperança e a vontade é direcionada e consumida pela caridade. Vamos entender um pouco mais do papel da fé nesse processo. O texto, de forma muito imparcial e direta, emite um alerta severíssimo contra a busca ou a confiança em visões sobrenaturais, revelações ou locuções. Apreensões imaginárias podem ser falsificadas muito facilmente e, na maioria das vezes, causam orgulho ou uma falsa segurança. Em total contraste com isso, o caminho seguro é a fé pura e sem forma.
A fé é descrita ali como uma noite escura para o intelecto, que segue a razão natural com uma luz excessiva, mas garante que a caminhada aconteça sem os tropeços e as ilusões dos sentidos. E é neste ponto que o livro oferece um guia incrivelmente prático. Afinal, como saber a hora certa de abandonar aquela meditação ativa com o uso da imaginação e passar para a contemplação pura? São dados 3 sinais que precisam acontecer ao mesmo tempo. 1. A incapacidade de meditar ou raciocinar com a imaginação. 2. A completa ausência de desejo de fixar a mente em objetos específicos. E 3. Uma inclinação profunda e pacífica de apenas esperar amorosamente no divino, sem atividade discursiva nenhuma. 4. Memória e esperança. A purificação radical. Isso nos conduz perfeitamente ao livro 3 da nossa análise, explorando agora a purificação de outra faculdade superfundamental, a memória. O argumento aqui é bem radical e desafiador. Reter formas na memória, sejam elas memórias naturais ou até lembranças de experiências sobrenaturais, leva à distração do divino. A memória cheia de imagens cria uma vulnerabilidade imensa à presunção e simplesmente obstrui a paz espiritual. O tratado defende que a esperança verdadeira diz respeito àquilo que não se possui. Então, para a esperança florescer de verdade, a memória tem que ser radicalmente esvaziada e despojada de suas formas apreendidas. 5. Vontade e caridade, direcionando o amor. Chegamos, então, à terceira e última faculdade da alma discutida nesta jornada monumental, a vontade. A instrução para a vontade é a mortificação total de 4 grandes paixões: alegria, esperança, medo e tristeza. Mas o grande foco mesmo é a alegria. É absolutamente necessário esvaziar a vontade de buscar alegria em bens temporais, naturais, sensíveis e até sobrenaturais. Qualquer alegria que não seja estritamente direcionada ao divino acaba dispersando a força da vontade. Resumindo a ópera, apenas uma vontade completamente vazia do amor pelas coisas limitadas consegue ser inteiramente preenchida pela caridade sem limites. 6. O paradoxo do tudo. A conclusão mística. Toda essa arquitetura minuciosa de purificação, desde a noite dos sentidos até o esvaziamento do entendimento, da memória e da vontade, culmina no coração místico da obra. Caminhamos agora para a grande conclusão deste tratado. Então, o ponto crucial de tudo isso é o profundo paradoxo que resume essa teologia de purificação inteira. O texto insiste que qualquer tentativa de reter mesmo uma pequena porção do próprio querer impede a posse plena do infinito. É aquilo, para chegar a possuir absolutamente tudo, o desejo deve ser voltado para o nada material ou egoísta. Para ir do nada ao tudo, passar pelo esvaziamento total é simplesmente negociável. O conhecimento detalhado dessa arquitetura espiritual fantástica nos convida a uma reflexão silenciosa e poderosa. Diante da grandiosidade desse caminho descrito por São João da Cruz, e lembrando daquela imagem tão marcante, fica um questionamento fundamental sobre a liberdade. Qual seria o pequeno fio invisível, aquele apego quase imperceptível que ainda mantém o pássaro preso ao chão? A jornada da subida, afinal, não exige grandes correntes de ferro para ser interrompida. Basta a ausência de um desprendimento total. O estudo desta obra serve como um verdadeiro mapa luminoso, por mais escura que a noite possa parecer. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa análise profunda. Até a nossa próxima exploração.